No especial de hoje, vou revelar os segredos por trás de algumas das ilusões mais perigosas e realmente impossíveis realizadas por mágicos famosos que viralizaram na internet. Começando com a perigosa queda mortal do hotel feita por Dínamo, depois de passar um tempo com os participantes na festa no terraço do hotel, ele disse que tinha algo para mostrar a eles. Ele subiu na beirada do terraço e, sem pensar duas vezes, simplesmente pulou. Um som de impacto ecoou, seguido de silêncio, enquanto o medo dominava o ambiente pelo ocorrido. Ao olhar para baixo da beirada, Dínamo parecia sem vida no chão. Então ele fez o impossível. Depois de alguns segundos, ele se levantou lentamente, o que foi uma cena totalmente inacreditável, estalou o pescoço e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Esta é uma das ilusões mais impressionantes que Dynamo já fez. Muitos acreditam que Dynamo usava fios escondidos, presos ao corpo para pular do telhado, aterrissar em segurança e se desconectar antes que a multidão percebesse. Alguns consideram suspeito os seguranças bloquearem a borda após o salto. Mas há um grande problema com essa ideia, mesmo com fios. Isso seria uma manobra mortal. A filmagem completa, desde Dynamo subindo na borda até aparecer no chão, dura cerca de 6,5 segundos, sem cortes ou edições. O impacto soa 2 segundos após o salto. O Hotel Shangri-La, em Santa Mônica, onde ocorreu, tem cerca de 15 metros de altura, equivalente a 7 andares. Cair dessa distância leva cerca de 1,75 segundos em queda livre, idealmente, então 2 segundos está bem próximo. Se ele caiu, descia a cerca de 17 metros por segundo. Se ele fosse parado por um cabo ou caísse em um airbag em meio metro, a desaceleração seria de cerca de 30 Gs, força que pode ferir gravemente ou matar. Se você fosse pego por um cabo a essa velocidade, provavelmente bateria na lateral do prédio. Nem mesmo cair em um airbag garantiria segurança em espaço tão pequeno. Se errar um pé já era. Além disso, não há sinal de um airbag, e ele seria grande demais para ser removido em segundos sem ser visto. Então essas teorias não parecem só irreais, elas são praticamente fatais. Vamos falar sobre o que sabemos. Primeiro, Dynamo pulou do prédio. Podemos ver de 3 ângulos: do telhado com o público, do celular de um espectador filmando de lado e de uma câmera distante mostrando ele fora da borda com a multidão no quadro. Em seguida, vemos claramente alguém aterrissar, não sendo boneco ou dublê, levantar-se e virar-se para a multidão. É o Dynamo. Isso também pode ser comprovado por testemunhos de espectadores que não eram cúmplices. Pulou do prédio e saiu andando, totalmente normal. Quando ele se levantou e começou a andar, eu simplesmente, quero dizer, ainda estou chocada. Ainda não consigo acreditar que ele se levantou. A questão é, onde ele caiu de fato? Ouça atentamente este trecho antes de responder. A música tocando nos alto-falantes do telhado até o exato segundo em que o som do impacto acontece. E depois disso, silêncio total. Esse som de impacto veio do próprio alto-falante, não do impacto do Dynamo. Esse não foi um pouso de verdade. Foi um efeito sonoro inserido perfeitamente sincronizado para vender a ilusão. Alguns dizem que a música foi desligada por preocupação, mas não é verdade, pois ela continua após ele pular. Só corta quando há impacto, ouça novamente e vai notar isso. Isso explica por que não existe nenhuma filmagem mostrando a queda completa de Dynamo. Todos os ângulos cortam logo após ele sair da beirada. Até o cinegrafista do outro lado da rua, cuja tarefa era registrar a queda, desvia a câmera antes de mostrar algo importante. Mas uma coisa ainda não faz sentido. Sabemos que é impossível para Dynamo cair no chão em 2 segundos, sem revelar o truque que usou em condições tão apertadas. Se Dynamo nunca aterrissou, quem vimos se levantando? O truque de teletransporte de Cirilo é o exemplo perfeito para explicar esse conceito. Confira o truque de Cirilo. Ele atravessa a multidão, sobe na plataforma, lança um pano branco e desaparece. No mesmo instante, o pano voa para uma torre onde Cirilo surge atrás da fumaça.
O desaparecimento é simples. A plataforma era oca, flexível e tinha um recorte coberto por pano na parte de trás. Cirilo simplesmente caiu dentro dela. Você pode até perceber o volume embaixo da plataforma quando ele pula para dentro. Então quem era a pessoa no topo da torre? Bem, era mesmo o Cirilo, mas não ao vivo. Aqui está o segredo. O que vemos são imagens levemente editadas. Cerca de 90% do truque é real, aconteceu ao vivo, mas os 10% restantes foram filmados depois e editados. Veja quando a câmera sai da plataforma e vai para a torre. Note que, quando a fumaça surge, alguém sobe a escada com o rosto oculto. Depois há um corte e Círio está diante da fumaça tirando os óculos. O close-up foi filmado separado. Na versão ao vivo, um dublê com óculos escuros estava na torre, escondendo o rosto. O público não percebia a diferença à distância. Agora voltando ao dínamo. O salto inicial que o público viu ao vivo foi real, mas o homem que vemos no chão? Não era o dínamo, mas um sósia parecido, vestido igual, com o rosto virado para baixo, já nessa posição antes do dínamo pular. Nos ângulos de frente e de cima a seguir, o zoom está bem mais próximo e vemos o dínamo se levantando e olhando para a câmera. Essa filmagem ocorreu depois, com a área já desocupada. Então, para onde ele foi depois de pular? É isso que o cinegrafista esconde ao desviar a câmera após o salto. Dínamo usava arnês como dublês, mas os cabos não foram retirados na pós-produção. São do mesmo tipo usados por David Copperfield na levitação. Esses cabos de Kevlar, reforçado com aço inoxidável ultra fino, são fortes para sustentá-lo, porém quase invisíveis. Por isso, ele optou por se apresentar à noite, pois a luz do sol poderia revelá-los. Ao se apresentar à noite com fios da cor da parede e mantendo os espectadores afastados por segurança, Dínamo pulou e balançou até o chão logo abaixo do telhado. Logo abaixo há um grande espaço aberto, onde assistentes esperavam com um colchão de ar para pegá-lo. Por isso, o cinegrafista se move de lado durante o salto, evitando mostrar o local sob a saliência onde Dínamo estava escondido. A famosa ilusão da mulher sumindo. O mágico faz sua assistente entrar em uma caixa, onde ela se esconde. Depois de fechar a tampa, ele desmonta a caixa parte por parte, e assim que a última metade cai, a mulher de repente aparece de dentro daquela mesma caixa. Então, qual é o segredo por trás dessa ilusão? A assistente não tem como se esconder nesses segmentos. Bem, dividir a caixa em diferentes segmentos foi apenas uma distração. A assistente se esconde habilmente na escada onde a caixa a toca. Como ela entra nesse espaço? Preste atenção neste momento em que o mágico coloca a mão dentro da caixa para fazer algo suspeito antes de fechar a tampa de cima. O que ele fez aqui pode ser melhor entendido se voltarmos ao momento em que a assistente estava pulando na caixa. Aqui está o mecanismo interno da caixa. Você pode ver que há uma aba que se abre apenas até a metade, permitindo que a mulher deslize diretamente para o compartimento oco aqui. Depois que ela está dentro, o mágico precisa manualmente com a mão alcançar e fechar essa aba para que ela não fique exposta, enquanto ele divide a caixa em 5 segmentos. Agora, para fazer a mulher aparecer, o processo é exatamente o mesmo, mas usa a aba inferior, que se abre da mesma maneira. Se você ainda não está convencido, eu consegui encontrar um vídeo dessa mesma apresentação sendo gravado por um membro da plateia. Note que essa parte é preta para ocultar ao máximo a aba. O vinco da aba inferior fica exposto quando a luz incide bem aqui. Em segundo lugar, há um espaço considerável entre a aba e a estrutura de metal. Veja como as abas ficam sem toda a estrutura ao redor. Note que, quando a aba superior passa por este ponto, é possível ver o vinco dela conforme a luz incide. Demonstração incrível de controle de cartas de Shin Lin no Jimmy Fallon. Shin começa a apresentação pedindo para Jimmy Fallon abrir um baralho novo e embaralhá-lo. Em seguida, ele começa a distribuir as cartas, mostrando que a carta do topo é o 4 de paus e a coloca na mesa.
Enquanto distribui as cartas, ele vira novamente a do topo, que ainda é o 4 de paus, e repete o movimento. Mais uma vez. Depois, Shin distribui cartas, mas o 4 de paus segue no topo. Ele pega várias cartas da mesa e começa a distribuí-las uma a uma, e cada carta pode ser vista desaparecendo no ar. Shin então pede para um integrante da banda dizer qualquer naipe e carta. O voluntário escolhe o 6 de espadas. Após embaralhar, ele pede que Jimmy una e alinhe as duas metades do baralho. Em seguida, ele distribui 10 montes de cartas, colocando-os em ordem sobre a mesa. Incrivelmente, cada monte tem um número de cartas igual à sua posição. Uma carta no primeiro monte, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. Como o naipe escolhido foi espadas, a carta do topo de cada monte é revelada como a respectiva carta de espadas, do as até o 10 de espadas. Para o final, Shin vira o 6 de espadas escolhido de face para baixo em um dos montes e, em um instante, todas as cartas se transformam no Royal Flush de copas. Tenho quase certeza de que a maioria de vocês já está familiarizada com os movimentos iniciais de manipulação que ele fez. O primeiro é o Second Dealing, onde a carta do topo é empurrada para frente enquanto, secretamente, a segunda carta é distribuída, dando a ilusão de que está sendo distribuída do topo. O segundo movimento de Shin é chamado Bottom Deal, claramente mostrado nesta demonstração. Depois disso, ele usou uma técnica chamada Laser Dealing, onde as cartas parecem desaparecer enquanto são distribuídas na mesa. Veja como o mágico enxerga o movimento. No caso de Shin Lin, após palmar as cartas na mão direita, ele as solta secretamente em um servian, bolsa escondida atrás da mesa. Você pode vê-lo descartando as cartas agora. Agora vamos para a parte interessante da apresentação, onde Shin conseguiu distribuir as cartas em montes com tanto controle. Shin Lin precisaria de 55 cartas para esse truque, mas um baralho padrão tem apenas 52. Por isso, quando Jimmy abriu o baralho, nem coringas, nem cartas extras foram vistos sendo retirados. Um baralho novo de Bicycle Rider Back vem com 52 cartas padrão, 2 coringas e 2 extras, somando 56 cartas. Isso significa que Shin precisa remover uma carta extra para garantir que o truque funcione perfeitamente, de modo que cada monte tenha uma carta adicional, permitindo que o 10º monte contenha exatamente 10 cartas. Mas aqui está o problema. Lembre-se, há pouco tempo, Shin fez o Laser Dealing com 5 cartas e as descartou atrás da mesa para o assistente. Isso significa que o truque não pode ser feito. Isso significaria que o baralho usado durante a fase final foi trocado, ou que as 5 cartas que foram descartadas anteriormente foram secretamente adicionadas de volta ao baralho. Uma pista fundamental sobre o método que Shin usou para realizar esse efeito pode ser observada se você assistir ao momento em que ele divide os montes para mostrar o número de cartas em cada um. Para aqueles que têm ao menos um pouco de familiaridade com o quão suaves e com o acabamento Air Cushion são as cartas Bicycle, especialmente quando estão novas e recém-abertas, como no caso de Shin Lin, vocês sabem que é preciso pouquíssima pressão dos dedos para separar as cartas, e Shin, que já faz mágica com cartas há mais de uma década, sabe muito bem que pode espalhar as cartas facilmente. Mas ele não fez isso. O motivo dele ter feito isso faz sentido se voltarmos ao momento em que ele direciona sua atenção para um dos voluntários da banda. Enquanto todos se concentram no voluntário pensando em uma carta, as mãos de Shin vão para trás da mesa. Nesse momento, ele troca o baralho comum original que Jimmy Fallon embaralhou e agora ele está segurando um baralho totalmente novo, que na verdade é um baralho preparado. Esse baralho preparado está organizado de forma que o segundo monte tem um spray especial entre as cartas, enquanto os montes 3 até 10 contêm ímãs de neodímio. Por exemplo, o terceiro monte contém um ímã na primeira e na terceira carta, com uma carta no meio. Mas, para separar esse monte de 3 cartas, é necessário aplicar pressão, que é exatamente o que ele faz. O mesmo vale para o 4º ao 10º monte. Os ímãs mantêm as cartas em pilhas arrumadas
Então, a demonstração de Shin ao distribuir montes perfeitos não é só habilidade manual. É mais uma ilusão com truque, projetada para criar a aparência de uma habilidade impossível. Afinal, ele é um mágico com um truque. Isso não significa que Shin não seja habilidoso, mas ele costuma depender de truques. E isso não é ruim. Até o número de Eric Chen, que já mencionei, misturava truques criativos e destreza manual. Agora eu sei que ainda não respondi às duas grandes perguntas. Como Shin sabia que o voluntário escolheria os 6 de espadas? E segundo, antes mesmo de começar a distribuir os 10 montes, ele faz um embaralhamento riflo com aquele baralho preparado e pede para Jimmy empurrar os 2 montes um no outro. Logicamente, isso deveria bagunçar toda a sequência pré-arranjada no baralho preparado. É aqui que você realmente precisa prestar muita atenção nas mãos do Shin. Perceba que, assim que ele apresenta o baralho preparado, ele faz um movimento de mola com as cartas, ok, apenas diga isso em voz alta para o Jimmy. E no próximo corte, as cartas já estão entrelaçadas umas nas outras e ele finge embaralhar os 2 montes. O que ele fez aqui é chamado de embaralhamento anti-ferro, e é assim que se parece. No embaralhamento anti-ferro, ao lançar as cartas próximas à mão em ritmo controlado, elas ficam alternadas para fora, tornando isso perceptível quando o baralho está alinhado. É exatamente isso que Shin estava fazendo naquele momento. O anti-faraó fez parecer que estava embaralhando 2 montes juntos, mas na realidade, quando Jimmy os empurrou um contra o outro, a sequência do baralho permaneceu completamente inalterada. Os ímãs nas cartas explicam por que o embaralhamento do anti-faraó parecia tão brusco. Ainda assim, nada explica como Shin descobriu qual carta o voluntário escolheria para organizar o baralho com todos os espadas no topo de cada monte. Bem, é aí que entra o trabalho pré-show. Você deve lembrar que mencionei a apresentação de cartas do Shin, também feita no Jimmy Fallon, onde ele pediu ao voluntário para escolher qualquer naipe. Nesse caso também, esse voluntário basicamente está sendo enganado nas 2 vezes e é forçado, antes do show, a memorizar uma carta específica. Isso não significa que o voluntário participe da apresentação. Na verdade, ele está sendo enganado como todos nós. E o conceito de dupla realidade está em jogo aqui. Então, na realidade do voluntário, quando Shin pede para ele pensar em uma carta, ele está pensando na carta que foi forçada para ele antes do show, que Shin especificamente pediu para ele lembrar em sua mente. Assim, mais tarde na apresentação, ao ser perguntado, ele lembraria qual carta pensava. Mágicos costumam justificar essa preparação antes do show dizendo: você pode se confundir durante a apresentação, então escolha uma carta antes para facilitar. Enquanto isso, assumimos que o voluntário pode livremente nomear qualquer carta. Agora, para a produção final da sequência real. Na verdade, é simples de explicar agora que sabemos que cada monte está pré-arranjado. O monte que deveria ser os 6 de espadas já contém 6 cartas. A carta do topo é o 6 de espadas, que é a que vemos, e as outras 5 cartas embaixo dela são a sequência real, mas de copas. Ao virar a carta, o spray de atrito no 6 de espadas faz ela grudar atrás do 10 de copas quando Shin espalha as cartas com uma mão. A famosa fuga das cataratas do Niágara de David Copperfield. David Copperfield faz uma entrada de helicóptero e pousa perto da beira das cataratas do Niágara. Ele então afirma que vai tentar algo que ninguém jamais tentou antes. A câmera se move em direção ao aparato do qual Copperfield diz que tentará sua fuga. Ele explica que será preso em uma caixa de aço dos joelhos à cabeça, com braços saindo pelo topo e pernas visíveis embaixo. A caixa está acorrentada a uma balsa flutuante, e na parte de trás da balsa há um jet ski. O objetivo dessa façanha parece insano, porque realmente é. Ele afirma que, assim que a balsa atingir as corredeiras, ele terá menos de 60 segundos para escapar da caixa, desprender o jet ski e subir o rio, fugindo de uma queda de 48 metros nas pedras abaixo. E para aumentar ainda mais o desafio,
eles colocam fogo na balsa antes que ela atinja a água. Ele enfatiza, sem cortes, truques de câmera ou pausas, tudo ocorre em um único take em tempo real. Em seguida, vemos a balsa sendo solta. Ela atinge a água quicando pelas corredeiras, com as chamas ficando cada vez maiores. Seu corpo luta para se soltar, mas o tempo está acabando. O jet ski nunca solta. A balsa não desacelera, e Copperfield ainda está acorrentado na frente enquanto ela corre em direção à beira das cataratas do Niágara. Mas é tarde demais. A balsa escorrega pela beira das cataratas do Niágara e desaparece completamente nas águas turbulentas abaixo. Por um momento não há nada. Apenas névoa. Caos. Silêncio. Então, de repente, vemos um helicóptero aparecendo na borda e pendurado na corda está Copperfield, vivo e bem, aparentemente ileso. A primeira, e talvez mais óbvia teoria que surgiu, foi o uso de um dublê. Quero dizer, se você conseguisse encontrar alguém que se parecesse o suficiente com Copperfield à distância, poderia deixar essa pessoa dentro da caixa enquanto o verdadeiro David fazia sua fuga. Uma troca simples, certo? Mágicos usam sósias há séculos. Não é novidade. Um sósia convincente pode vender a ilusão sob pressão e pouco tempo. Vamos ser sinceros, aqui a pressão era catastrófica. As cataratas do Niágara não são um rio calmo. É uma armadilha mortal, barulhenta e turbulenta. Um erro, e quem estivesse dentro daquela caixa não ia só se molhar. Eles iam vencer Copperfield no próprio jogo dele, desaparecendo para sempre. Talvez Copperfield tenha arriscado e achado alguém louco o suficiente para sentar numa caixa rumo ao esquecimento. Brincadeira, o dublê dele desistiu no último minuto. Contratamos um dublê para fazer os ensaios, assim ele poderia gravar os ensaios com um dublê. Ele fez uma vez e depois se recusou a continuar. Ele e o piloto do helicóptero disseram que não tem estratégia de saída. Outra teoria é que Copperfield teria se escondido em um jet ski oco. Quero dizer, se você conseguisse entrar em um jet ski oco sem ser notado, seria um bom plano de fuga. Mas aqui está o problema. O jet ski está preso na mesma plataforma que vai ser jogada na água. Se Copperfield tivesse se escondido dentro dele, isso não levaria a lugar nenhum. Além disso, o objetivo do truque é que Copperfield escapa do aparato e volta para a Terra pilotando o jet ski. Não que ele fique sentado dentro de um jet ski encalhado enquanto a plataforma é submersa. Se o jet ski tivesse sido deixado sozinho, talvez fizesse sentido. David Copperfield apresentou esse truque na televisão e, naturalmente, muitos suspeitariam que ele usou truques de câmera para realizar a ilusão. Uma das principais suspeitas sobre essa apresentação, diferente de outras grandes ilusões de Copperfield, como o desaparecimento da Estátua da Liberdade, é que não houve depoimentos do público. Quando a cortina caiu e não havia nada, não acreditei. E sua reação? Fiquei impressionado. Sim, vemos pessoas em pé ao redor dele no início, sugerindo que ele se apresenta para uma plateia ao vivo. Mas há um problema. Só aparecem no começo. Não vemos essa plateia no final, e se estivessem lá o tempo todo, por que suas reações não foram consideradas? Ou, mesmo sem pensar nas reações, por que não gravaram depoimentos adequados? E lembre-se, David Copperfield fez o desaparecimento da Estátua da Liberdade muito antes, em 8 de abril de 1983, durante seu 5º especial de televisão, A Magia de David Copperfield, o desaparecimento da Estátua da Liberdade. A apresentação nas Cataratas do Niágara, chamada O Desafio das Cataratas do Niágara, foi exibida anos depois, em 30 de março de 1990. Então, não é como se Copperfield já não tivesse estabelecido a ideia de usar depoimentos do público ao final de suas grandes ilusões. Ele já fez isso antes, mas agora não fez. Agora é o seguinte, quando David Copperfield apresentou esse truque, foi a única vez entre suas grandes ilusões que ele destacou ser um único take contínuo, sem truques de câmera ou cortes, como você pode ver aqui. Sem edição, sem truques, apenas um único take contínuo do início ao fim. Isso é algo que todo mágico de televisão diz. Mas reconsiderando a época de Copperfield,
É importante lembrar que não havia muitos mágicos de televisão nem perto do nível dele naquela época. Naquela época, o público não tinha Criss Angel, Dynamo ou outros para comparar e acusar imediatamente seus truques de serem de câmera. Copperfield era o padrão. Aqui as coisas se complicam, pois embora Copperfield fale a verdade, ele faz isso dentro de um contexto cuidadosamente moldado. Isso porque, se você prestar atenção, a partir do exato momento em que ele afirma que não haverá truques de câmera envolvidos, a filmagem realmente mostra um único take e apenas uma câmera o filma desde o momento em que ele é colocado dentro do aparato até a plataforma ser incendiada, jogada na água e finalmente despencar pela borda das cataratas do Niágara. Mas isso é só metade da história, porque, embora a câmera possa ter permanecido fixa durante aquele único take contínuo, o que aconteceu antes e depois conta uma história completamente diferente e as evidências disso são impossíveis de ignorar. Vou mostrar 2 exemplos de filmagens e quero que preste atenção para ver se nota algo estranho. Aqui está o primeiro exemplo. Agora aqui está o segundo exemplo. Se ainda não percebeu nada estranho, vamos afastar a imagem e olhar melhor a plataforma. Você vê algum cinegrafista além dos 4 assistentes e David Copperfield? Não, né? Toda a filmagem parecia ser feita por um único cinegrafista, visto pairando sobre o público. De repente, numa tomada que deveria ser contínua, ele parece se teletransportar da frente da plataforma para o lado direito de David Copperfield, conseguindo uma imagem clara dele sendo acorrentado. Você pode perceber o mesmo corte estranho no momento em que David Copperfield está sendo acorrentado perto dos pés também. Com base no que é mostrado, o cinegrafista deveria estar bem aqui, pairando acima da plateia, e não de repente espiando bem de perto os pés de David Copperfield. Agora, isso é só o começo do buraco do coelho, porque se essa filmagem em close tivesse sido feita durante o mesmo período contínuo das tomadas amplas, seria suspeito, mas ainda assim um pouco crível. Mas o fato de parecer que foi filmada depois, na pós-produção, em outro momento, torna tudo muito pior. Aqui está a prova disso. Olhe atentamente para este take em particular, antes de David Copperfield nos dizer que não haverá cortes de câmera envolvidos, podemos ver claramente uma corrente posicionada bem aqui. Após um corte seco e um close em Copperfield, a corrente já desapareceu completamente. E a corrente não é a única coisa que entrega o truque. Na verdade, se você olhar de perto para o anel que o prende e a distância entre o cinto dele e esse anel, há outro grande problema. Antes do corte de cena, dá para ver claramente um espaço considerável entre o cinto dele e o anel, mas logo depois do close dele falando com a câmera, esse espaço diminui de repente e o anel fica muito mais perto do cinto. Isso não só sugere que Copperfield adicionou alguns clipes depois, como na verdade significa que todo o processo de filmagem foi dividido em 4 partes diferentes. A primeira parte é quando vemos o anel prendendo ele na plataforma, filmada em um determinado momento. A segunda é a filmagem em close dele falando com a câmera. A terceira são os outros closes dos pés e das mãos dele sendo acorrentados, também filmados separadamente. A quarta parte é o segmento sem cortes, como Copperfield chamou, em que ele fica enclausurado no aparato, a plataforma é incendiada e deriva para as cataratas. Mas mesmo esse chamado segmento sem cortes só dura até a plataforma cair nas cataratas do Niágara e desaparecer na neblina. Porque bem ali, naquela neblina, há uma transição borrada escondendo um corte, nos levando para o quarto e último trecho, onde Copperfield está pendurado no helicóptero, vindo por trás das cataratas. A afirmação de David Copperfield é tecnicamente verdadeira, mas o fato de notarmos uma transição e um corte após a plataforma cair nas cataratas não é bom para ele. Agora que achamos as edições nas filmagens, analisar a fuga dele passo a passo será bem mais fácil. Quando David Copperfield sobe na plataforma com assistentes e enrolam uma corrente em seus pulsos, ela nunca foi realmente trancada. Você pode ver isso claramente nessa perspectiva exposta.
o cadeado está preso apenas por um elo da corrente e nem está preso direito. A cena ampliada é logo cortada e trocada por imagens seguintes, dificultando a percepção. Mesmo de longe, não parece convincente que o cadeado prenda as duas extremidades da corrente. Depois aparece uma cena das pernas dele sendo acorrentadas. Mas lembre-se, essa filmagem em close do cadeado supostamente unindo as correntes corretamente também não faz parte da tomada contínua. E logo após o corte brusco dele falando com a câmera, as correntes ao redor das pernas dele nem parecem estar devidamente presas, então aquela prova de que as pernas estavam bem acorrentadas basicamente não serviu para nada, porque já sabemos que aquela filmagem foi feita separadamente. Agora, se você pensar logicamente, uma vez que ele está totalmente fechado dentro do aparato, as únicas partes que ainda vemos são as mãos e as pernas, e falsificar mãos e pernas em truques de mágica não é novidade. A verdadeira questão é, quando ele fez a troca? Isso fica óbvio quando você percebe que, logo após o close dele falando, há um corte brusco para uma tomada ampla onde ele já está na posição de preparação. As pernas que você vê para fora são falsas. Então, onde estão as pernas de verdade dele? Elas estão penduradas, escondidas, abaixo da plataforma, dentro de um fundo falso, pelo menos temporariamente. Para contextualizar essas imagens, essa parte foi filmada depois sem público presente. Se você pensa, o público não veria as pernas dele ou ele fugindo por uma porta secreta na plataforma, eles não teriam visto, porque o público simplesmente não existe neste momento. Mas mesmo que o público tenha ido embora, Copperfield ainda precisa enganar a gente, os telespectadores que estão assistindo isso na televisão. E é exatamente por isso que a filmagem, que originalmente mostrava uma parte abaixo da plataforma, de repente se move para cima, ajustando inteligentemente o enquadramento para manter o aparato em foco. Esse movimento sorrateiro da câmera corta completamente a única área por onde Copperfield poderia ter escapado, pela porta secreta, escondida sob a plataforma. Mas espere, ainda há muito mais detalhe escondido dentro daquele aparato. Quando a plataforma flutua perto da cachoeira, há um momento pequeno, mas importante que você percebe. Você pode realmente ver as mãos falsas sendo puxadas de volta para dentro do aparato e as pernas falsas sendo puxadas também. O anel que você vê perto do joelho de Copperfield está, na verdade, preso às pernas falsas. Você vai notar duas faixas ou marcas pretas, uma aqui e outra aqui. Essas faixas começam em uma extremidade da plataforma, mas não se estendem por toda a largura. Em vez disso, elas param exatamente onde o anel conectado às pernas falsas está localizado. Essas marcas pretas não servem só de decoração. Na verdade, são duas esteiras finas enroladas na parte superior da plataforma. Ao acionar a esteira remotamente, o anel e as pernas falsas presas a ela são puxados horizontalmente. Esse engenhoso mecanismo faz parecer que Copperfield puxa as pernas para dentro do aparelho no último instante, quando a plataforma chega à beira da cachoeira. Quanto às mãos, elas foram empurradas manualmente para cima por Copperfield, enquanto a carcaça era colocada sobre ele e travada na posição com a ajuda de seu assistente, bem aqui. Agora, essa trava, uma vez liberada, permitia que as mãos caíssem de volta para um compartimento oculto dentro da carcaça usando apenas a gravidade. Essas mãos eram mecânicas, por isso se movem de forma repetitiva como as pernas falsas. Ambas seguem um padrão semelhante, repetindo pequenos movimentos em intervalos regulares. Já que estamos falando sobre os anéis que prendiam Copperfield, há outro pequeno deslize que vale a pena notar. Parece que Copperfield estava com um pouco de pressa e acidentalmente revelou que o anel ao redor do pescoço dele não estava realmente preso à base do aparato, e você pode ver ele se mover um pouco para cima junto com a cabeça dele no último segundo antes de ser coberto. Isso é ainda mais suspeito, já que pouco antes o assistente teria prendido seu pescoço com um cadeado supostamente fabricado na China. O que de fato ocorreu dentro da cápsula foi o seguinte: Copperfield abriu uma porta secreta localizada embaixo dele,
Um painel que se abria para baixo, permitindo que ele pulasse direto para a parte de baixo da plataforma. As pernas dele já pendiam para baixo, fora de vista. Ao abrir a porta secreta, ele não caiu de imediato. Ele segurou nas alças sob a plataforma para controlar a descida. Após se abaixar e sumir de vista, a câmera deu zoom para fora e o aparato vazio flutuou até a beira das cataratas. Agora para o grande final. Como já percebemos, a transição borrada de corte rápido escondida na névoa, é lógico concluir que Copperfield, na verdade, não precisou se apressar, pois escapar rapidamente da plataforma, pular direto para um helicóptero e se posicionar atrás das cataratas do Niágara em tempo real teria sido insanamente arriscado de fazer de uma só vez. E o próprio Copperfield até admitiu quão perigoso teria sido se apressar. Foi a parte mais perigosa de tudo isso. Então, o que provavelmente aconteceu é que depois, talvez até 1 ou 2 ou 3 dias após a apresentação principal, Copperfield gravou a parte em que ele está pendurado e sai dramaticamente de trás das cataratas. Se reparar, o cabelo dele está totalmente seco, né? Um detalhe pequeno, mas óbvio, que o próprio Copperfield já admitiu com bom humor ao longo dos anos. O mais incrível é que meu cabelo estava seco. Mágica. Porque, logicamente, se isso estivesse acontecendo em tempo real, ele deveria estar completamente encharcado, pingando de tanta água da névoa e do caos ao redor das cataratas e não parecendo que acabou de sair de um camarim. Truque da Haste. Através do vidro de Helen Coughlin, Helen anuncia que fará um truque único no mundo. À sua frente há um copo, um tubo de plástico e 2 tampas, cada uma com um furo central. Ela enche o copo com leite até a borda. Em seguida, ela desliza o copo para dentro do tubo e aponta que não há espaço entre o copo e o tubo. Sem lacunas, sem espaço escondido, nada suspeito. Ela se fecha com a tampa, travando tudo. Então chega a parte impossível. Helen empurra uma haste de cobre maciça por uma extremidade, atravessando o leite e saindo do outro lado. Sem rachaduras, sem derramar, sem bagunça. Ela remove a haste, tira a tampa de cima, levanta o tubo e o copo continua perfeitamente inteiro, cheio de leite como se nada tivesse acontecido. Mas ela não terminou. Depois faz outro truque único. Desta vez envolve a velha raquete de tênis do avô dela. Usando a velha raquete de tênis do meu avô. Ele não usa mais. Ele já morreu. Ela chama a Alison para ajudar. A capa está vazia e a raquete limpa. Tudo está justo. Ela cobre a raquete e ao tirar a capa vemos que agora há cordas nela. Como Helena só fez 2 truques neste ato, vamos começar pelo mais simples, o truque da raquete de tênis. Ben disse que a raquete foi emoldurada de forma elástica. A raquete de tênis funciona de forma elástica. Essa frase revela mais do que parece. A raquete escondia um truque, um anel elástico que imitava a borda interna da armação. O anel de borracha era dobrado e travado na parte de baixo da raquete. Um mecanismo de travamento evita que ele abra de repente, como você vê quando ela levanta a raquete. Um olhar mais atento mostra como o elástico se sobrepõe, revelando a dobra. Como você deve ter notado, as cordas não eram reais. O que parecia ser cordas, na verdade, eram faixas elásticas brancas embutidas dentro daquela borda dobrável. Helen guardou a raquete na capa, posicionou a mão esquerda perto do botão e acionou o mecanismo. A borda elástica abriu-se rápido e travou, parecendo uma raquete comum com cordas. A capa só servia para ocultar o acionamento do mecanismo. Vamos falar sobre o truque da vara através do vidro que enganou totalmente Penn e Teller. Penn sugeriu algumas teorias. Primeiro citou o leite. Tinha uma pequena vedação no fundo, mas então a varinha saiu seca. Depois disso, ele sugeriu isso. Então pensamos que tinha um pequeno canal no centro disso? Se você olhar de perto, verá que a haste tocou o leite. A extremidade inferior dela brilha com o líquido e há uma gota visível na mão esquerda da Helen. Surge uma gota de leite na mão dela ao retirar a haste. Além disso, perceba que a tampa inferior tem um orifício bem maior que a superior.
No final do truque, ela de repente se vira para a esquerda de forma suspeita, deslizando a mão esquerda para trás das costas. Se continuar assistindo, surge outra pista. Quando ela está segurando o copo, você pode ver rapidamente o fundo. Há um buraco preto visível embaixo. Depois tem a própria haste. Compare o topo dela antes e depois de entrar no vidro. A parte que entra não corresponde ao que sai. Isso, logicamente, significa que a parte superior da haste nunca saiu do vidro. Ela ficou dentro. Com tudo isso em mente, é assim que o adereço é construído. Tanto o copo quanto a haste são truques. A haste tem uma tampa de cobre presa ao topo. O restante da haste é completamente normal. Helen mantém os dedos enrolados ao redor do topo durante toda a apresentação, para esconder a borda da tampa. Ela só mostra a parte superior quando entra totalmente no copo e desaparece pela tampa. Mas conseguimos dar uma olhada nela no último momento, antes que ela passe. Agora, o copo em si parece como qualquer outro copo de beber, mas o fundo é secretamente modificado. Há um buraco circular recortado na base, perfeitamente ajustado ao diâmetro da haste de cobre. É assim que a haste pode passar direto sem que o leite derrame, mas isso não é tudo. Esse buraco é vedado com um selo plástico transparente removível, que é flexível e moldado para se prender à parte inferior da haste de cobre. O selo é pressionado no fundo do copo para segurar o leite antes da haste passar. Você pode se perguntar por que esse selo e o buraco não eram visíveis quando Helena estava derramando o leite. A resposta é simples. A câmera só mudou para cima após o leite preencher aquela parte do copo. E quando vemos a tomada de cima, o selo já está escondido sob o leite e nada suspeito é visível. Também há um segundo selo plástico transparente dentro do copo, encaixado ao redor do mesmo furo no fundo. O segundo selo interno do copo, feito de plástico macio e flexível, permite que a tampa de cobre da haste pressione contra ele, vedando e impedindo que o leite vaze quando a haste se move. Vamos às duas tampas de plástico. A de cima tem um furo estreito. Ela ajuda a guiar a haste suavemente e garante que ela se alinhe com o selo interno. Quando Ellen empurra a haste para baixo, o selo de plástico inferior é forçado a sair junto com ela. A tampa inferior possui um furo grande o bastante para a tampa de cobre e o selo de plástico passarem juntos. Aqui está o verdadeiro truque. O selo é preparado com octopalme embaixo, um composto adesivo reutilizável. Quando a haste sai pela parte de baixo, o selo de plástico gruda na palma da mão dela. Aquela gota de leite na mão que vimos no começo veio desse selo de plástico, agora pressionado contra a pele dela. Ela mantém isso escondido, move o corpo levemente para a esquerda e coloca o selo no bolso de trás, disfarçando com esse movimento casual. A perigosa ilusão da lâmina giratória de serra de Criss Angel. Criss convida duas voluntárias da plateia para segurarem suas mãos e seus pés enquanto ele se deita na mesa. Depois que ele está preso na mesa com os dois anéis, uma lâmina de serra desce de cima girando e começa a cortá-lo junto com a mesa, criando faíscas e partindo-o ao meio. Ambas as metades dele são então vistas de perto pelos espectadores. Criss é conhecido por confiar apenas em assistentes escolhidos a dedo, ou seja, cúmplices. Se você já viu minha análise da ilusão de divisão corporal dele, onde cortou um homem e uma mulher ao meio e trocou as metades, já sabe que ele também usa edições inteligentes de câmera. Sabemos que o corpo de Criss nunca foi realmente cortado. Muitos devem lembrar da famosa ilusão de divisão corporal de Copperfield, que analisei, onde ele parece ser cortado ao meio por uma lâmina giratória. É difícil não pensar que Criss se inspirou um pouco nesse clássico. Na apresentação de Copperfield, o corpo dele e o assistente estão posicionados como você pode ver nesta ilustração. Quem presta atenção percebe que o método não pode ser usado igual na versão do Criss, pois, ao contrário do Copperfield, que estava de bruços, Criss estava de costas, dificultando a mesma abordagem. Essa diferença de postura indica que a ilusão exige uma mudança sutil no método. A posição do corpo do Criss dentro da mesa não é difícil de entender,
como você pode ver nesta animação. Para a parte que mostra só as pernas, um contorcionista pode se torcer de forma parecida, mas há limite para a flexão do tronco. Isso porque essa curva sempre será mais larga do que a espessura da mesa, tornando praticamente impossível esconder completamente o tronco. As pernas que vemos são animatrônicas. Em filmes de zumbi, membros de silicone são comumente usados, e nessa ilusão, pernas artificiais semelhantes estão sendo usadas. Essas pernas animatrônicas são controladas por um sistema de controle remoto para dar movimento a elas. As pernas animatrônicas de silicone foram feitas para parecer com as de Chris, mas ainda são claramente artificiais. Na comparação dos pés, nota-se claramente a diferença entre os reais e os robóticos. Como essas pernas eram controladas remotamente e programadas para fazer movimentos específicos, você vai notar as pernas dele se contraindo e mostrando um padrão particular depois que a divisão acontece. É aqui que a pós-produção entra em cena e faz o possível para evitar mostrar demais esse padrão. O foco raramente é nas pernas. Vemos rapidamente uma visão delas tremendo, e esse movimento se repete em outra cena. Curioso que Chris erra justamente quando a lâmina giratória toca a mesa. O objetivo das faíscas era simular o corte do metal pela lâmina. No entanto, no momento em que a mesa se parte, você vai perceber que as faíscas fazem parte de um efeito previamente instalado dentro da própria mesa. Essa falha é disfarçada com um corte rápido, mas ainda é perceptível de outro ângulo. Você pode pensar, o público não veria Chris se escondendo sob a mesa e as pernas robóticas sendo colocadas embaixo? Eles não veriam tudo isso acontecendo? Bem, eles veem, pois todos são figurantes apenas fingindo reações. Isso também explica porque nunca vemos uma tomada contínua dele deitado na mesa e sendo cortado ao meio. Em vez disso, temos vários ângulos de câmera diferentes costurados juntos para criar a ilusão de uma única tomada contínua. Ao contrário de David Copperfield, que terminava restaurado, a ilusão de Criss Angel não tem final adequado. Não há nenhum momento em que Chris restaura seu corpo. Simplesmente termina com ele em duas metades, dando a sensação de um truque inacabado. O truque de mágica de comer cigarros de Tom Mullica. Em uma de suas performances mais virais, ele espalhou um baralho, pediu a um voluntário para escolher, assinar uma carta e devolvê-la. Após embaralhar, ele pediu que ela escolhesse um número de 1 a 52, dizendo que sua carta estaria nessa posição. Enquanto falava, ele fumava um cigarro casualmente, depois colocou outro dentro dele, acendeu e comeu. Lambeu um terceiro, jogou na boca e continuou até ter 4 cigarros empilhados dentro. Então, como se nada fosse, ele os tirou, reacendeu, engoliu todos os 4 de uma vez e continuou o número, levando o limite para 8, depois 12 cigarros acesos ao mesmo tempo. Em seguida, engoliu lenços de papel, colocou todos os 12 cigarros acesos na boca, mastigou e engoliu tudo, deixando a boca vazia. Ele pediu para a voluntária contar até o número escolhido, mas a carta não estava lá. Sem hesitar, Tom engasgou e lentamente uma carta dobrada saiu de sua boca. Ele a desdobrou e viu que era sem dúvida a carta assinada por ela. Após assistir, todos temos a mesma pergunta. Ele realmente comeu vários cigarros acesos sem queimar a garganta ou o interior? Alguns podem dizer que ele fez isso, mas a maioria chamaria de truque. Mas mesmo que a gente assuma que ele realmente engoliu, será que o corpo humano conseguiria digerir cigarros com segurança? Quero dizer, a gente já sabe que cigarros fazem mal mesmo quando não são ingeridos, então é bem óbvio que tentar digeri-los não terminaria bem para ele. O bom senso sugere que ele está fazendo um truque que simplesmente esconde os cigarros na boca temporariamente e os cospe atrás da mesa nesse momento. O problema é que os cigarros estão acesos. Mesmo que ele estivesse usando cigarros falsos feitos de materiais não tóxicos, com apenas o papel queimando, as cinzas ainda estariam quentes o suficiente para queimar os tecidos sensíveis dentro da boca dele. Não é só um cigarro, mas 12 totalmente acesos na boca dele. Não há como esconder Damani dentro da boca enquanto ainda fala naturalmente com o voluntário.
O principal indício seria a fumaça visível e impossível de esconder. O segredo está em usar lenços de papel no truque. Não é a primeira vez que um mágico usa papel para distrair. Veja o desaparecimento do anel de Tony Clark, por exemplo. Na apresentação, o anel fica preso entre o polegar e o indicador da mão direita enquanto o lenço de papel distrai. Ao aproximar a mão da borda da mesa, ele descarta o anel atrás. Um conceito muito parecido é usado por Tom, onde os lenços novamente servem como distração. O momento crucial acontece quando ele oferece um lenço ao voluntário para experimentar, como uma piada. Note que, enquanto a mão esquerda se estende, a direita rapidamente pega outro pedaço e o usa para cobrir enquanto discretamente cospe os cigarros na palma. Na cena em câmera lenta, dá para vê-lo mostrar a bola de lenço antes de deixá-la cair no colo. O mesmo método é usado em sua apresentação especial na televisão, onde ele discretamente se livra da bola de lenço cheia de cigarros atrás da mesa, bem aqui no começo, quando está colocando os cigarros na boca um por um e fechando-a. Ele garante que a ponta acesa de cada cigarro esteja sempre voltada para fora, longe da garganta, enquanto os posiciona na língua. Você também pode vê-lo empurrando a língua até o fundo da boca. Isso evita que os cigarros toquem a boca dele, mantendo-os presos atrás dos dentes. Esse truque ainda é arriscado se você não tiver prática suficiente, e eu realmente desaconselho que você tente, pois é quase certo que você vai queimar o interior da sua boca. Para mágicos como Tom ou David Blaine, ir a extremos para entreter não é novidade. Embora o método de Tom envolva riscos, ele é amparado por uma técnica inteligente para reduzi-los. Primeiro, ele cobre a frente dos 12 cigarros com um lenço de papel na boca, criando uma barreira entre as pontas acesas e o interior. Depois, usa outro lenço para envolver a parte de trás dos cigarros já cobertos. Você pode até vê-lo girando a bola de lenço dentro da boca. Neste ponto, os cigarros estão razoavelmente bem enrolados dentro do lenço de papel. Ele mastiga para comprimir a bola e facilitar esconder na mão. Depois a enrola com outro lenço de papel. Isso ocorre porque, ao expirar pela boca, ele reintroduz oxigênio nas brasas, reacendendo temporariamente a queima. Como resultado, o papel queima levemente e fica mais fino, enfraquecendo sua barreira. Mas ele fez isso de propósito, para provar que os cigarros ainda estão queimando. De certa forma, ele realmente está comendo os cigarros, mas não os engole de verdade. Ele só mastiga os cigarros para esmagá-los ao máximo, usando muita força na mandíbula. E o truque do baralho? Como ele pôs o cartão na boca? Se você voltar ao início da apresentação, após pegar o cartão dela, verá ele fazendo um overhand shuffle para controlar o cartão. Veja como o controle funciona. Ela inicialmente coloca o cartão dela na metade de baixo do baralho e então Tom coloca o monte de cima, tomando cuidado para manter um espaço com o dedo mindinho assim. Você pode vê-lo levantar o monte de cima desse espaço e fazer um embaralhamento overhand, reposicionando as cartas para baixo. Por isso, o cartão dela está no topo. Depois, ele faz outro embaralhamento overhand, mas agora usa a técnica Sleep Force ao pegar a parte de cima, garantindo que o cartão dela permaneça no topo do baralho. Depois há um corte brusco e o baralho aparece alinhado sobre a mesa à sua frente. Durante esse corte brusco, a carta foi dobrada secretamente usando a técnica Mercury Card Fold, que se parece com isso em uma visão exposta. A carta dobrada é deixada casualmente no colo dele. Como ele levou a carta do colo à boca, observe. Faça agora, ops, ou cale-se para sempre. Sim, ele usou o momento em que deixou o marcador cair como distração para ir atrás da mesa e secretamente colocar a carta dobrada na boca. Isso explica porque logo vemos um volume na boca dele após ele voltar da mesa. O truque de restauração de lata de refrigerante de Heinemau. Um dos truques mais famosos dele durante sua visita à Índia começou quando ele pegou uma lata amassada aleatória da rua. Ele colocou a lata abertamente no chão, enquanto todos o cercavam,
e com um único movimento de pisão, restaurou a lata a ponto de abri-la e derramar a bebida só para mostrar que era realmente uma lata de verdade. Agora, é claro, Dínamo não poderia ter restaurado a lata amassada com algum tipo de assistência demoníaca, como alguns comentaristas altamente inteligentes poderiam sugerir. Ele deveria fazer uma troca, mas o detalhe é que ela não envolve as mãos e sim os pés, como uma prestidigitação com os pés. Está sendo usada, então os sapatos dele precisariam ser preparados para permitir a troca. Alguns de vocês talvez se lembrem dos sapatos patenteados de Michael Jackson que ele usava no truque de inclinar-se para frente. O salto desse sapato é projetado de uma forma que permite que ele se encaixe em um prego embutido no chão. No caso de Dínamo, o método poderia teoricamente ser o inverso, ou seja, o prego estaria dentro do sapato de Dínamo. Como uma lata de refrigerante tem uma lingueta que poderia permitir que um prego se encaixasse nela, ele poderia ter puxado a lata de refrigerante que estava plantada no chão. O problema dessa teoria é este. Primeiro, ao vermos a lata sendo revelada quando ele levanta o pé, vemos primeiro o fundo e depois o topo. Isso indica que a lata já estava no chão. Se a lata fosse puxada do chão, veríamos primeiro o topo e depois o fundo surgindo. Em segundo lugar, quando ele pega a lata restaurada do chão, não vemos buracos, e os espectadores próximos não poderiam deixar de notar. Em terceiro lugar, logo depois disso, ele imediatamente mostra a sola do sapato e não encontramos absolutamente nada visível ali. Nem a lata amassada de antes. Então, o que está acontecendo? Como esse truque é possível? Bem, aqui está o segredo. Ele faz um truque de ilusionismo com os pés usando um acessório especial que permite segurar a lata ao lado do tornozelo sob a calça. Isso explica por que a lata não começa a aparecer diretamente debaixo do sapato dele, mas sim por trás do sapato. O acessório envolve o tornozelo e uma linha sobe pela perna direita até a mão dele. Quando o Dínamo levanta o pé e pisa na lata amassada, a lata escondida é liberada exatamente nesse momento. Veja como o mecanismo fica em uma visão exposta. Agora você deve estar se perguntando: como aquela lata amassada ficou grudada no sapato dele em primeiro lugar? Esse truque pode ser visto sendo feito por outra pessoa no YouTube. Nessa versão, é possível ver claramente os alfinetes de polegar para cima implantados na lata amassada. Isso faz com que a lata grude no calcanhar do sapato de Dínamo ao soltá-la. Mas então, por que não vemos a lata amassada presa ali depois? Isso ocorre porque, antes de ele pegar a lata com a mão esquerda, o quadro muda de tamanho repentinamente. O quadro está aproximado propositalmente para ocultar a trapaça de Dínamo com a mão direita. Não percebemos que Dínamo passa a mão direita sob o calcanhar direito, pega a lata amassada e a coloca no bolso de trás. Só depois disso ele mostra a sola do calcanhar. O incrível número de manipulação de areia de Yang Min no America's Got Talent. Esse número de manipulação é pessoalmente o meu favorito, principalmente porque Yang não se prende aos tradicionais números de manipulação com cartas, velas e bolas. Yang inicia a apresentação pegando areia e a transformando em uma vara, depois faz truques de desaparecimento e reaparecimento. Ele produz novamente a vara de areia, que se transforma em areia. Em seguida, ele pega a areia do nada, cria um fluxo contínuo com o punho fechado e o divide em dois. Depois ele cria um grande anel do nada e o desfaz lentamente em areia, finalizando seu ato impressionante. Então, como ele realizou esses truques incríveis? Aqui está o segredo. Acredito que muitos já perceberam o truque inicial dele, ao retirar a vara escondida na manga esquerda. Depois disso, ele faz um desaparecimento temporário, onde posiciona a vara na horizontal. Podemos mostrar rapidamente a posição da vara aqui. Pela perspectiva de Yang, dá para ver que ela está pressionada contra o peito dele. Ele usa o dedo médio para reposicionar a vara, colocando o polegar por baixo e empurrando-a rapidamente para frente. Depois disso, podemos ver na filmagem em câmera lenta que é fácil perceber a vara sendo escondida de volta na manga do braço esquerdo dele. Antes de uma nuvem de areia ser lançada do pulso esquerdo dele, nós percebemos a abertura na manga esquerda por onde a nuvem de areia é liberada. Mas a questão é,
como exatamente essa máquina de areia é projetada e instalada dentro do manto dele. Vou falar disso no fim, mas no segundo truque, você vê a vara saindo de novo da manga esquerda. Mas preste atenção, se você olhar de perto para essa vara em comparação com as anteriores, vai perceber que elas não são iguais. Na verdade, essa segunda não parece conter areia. Parece conter glitter prateado. Você verá uma ponta preta na vara perto da mão esquerda dele. Quando o vídeo é desacelerado, você vai ver que ele gira a vara na direção oposta com os 2 dedos, liberando a mistura de glitter e areia e criando a ilusão incrível. Para quem conhece truques de mágica de palco, pode parecer que foi usada uma bengala desaparecedora, que é um acessório oco por dentro e encolhe quando é torcida. No entanto, o que vimos nas imagens em câmera lenta da apresentação de Young não se parece em nada com uma bengala desaparecedora. É um acessório personalizado feito só para o truque dele. Esse acessório foi projetado de forma que a metade da frente seja de plástico transparente, permitindo que a mistura de areia e glitter fique visível, enquanto a metade de trás é de plástico preto que cobre as extremidades. Girando as extremidades em sentidos opostos, o acessório se divide em 2 partes. Primeiro, a peça de plástico transparente cai, permitindo que todo o glitter e a areia escapem, enquanto a parte preta de trás é solta. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Agora que você sabe como o truque é feito, pode vê-lo sendo desmontado em câmera lenta. Primeiro, você vê a peça de plástico transparente cair. Depois, a mistura de areia e glitter e, por fim, a metade preta da parte de trás. A peça preta não aparece porque a areia com glitter a cobre durante o movimento. Como a peça plástica tem massa, ao cair no palco, a areia salta e expõe a haste preta perto do pé para todos verem. No terceiro truque, ele pega uma ponta de dedo escondida fora da capa. Embora os produtores tenham cortado o momento em que ele roubava a ponta de dedo, suas mãos sujas deixaram uma marca à esquerda, mostrando onde a mão esquerda esteve antes do corte. Essa ponta contém um pouco de areia, liberada ao empurrá-la para frente. Ele faz isso com a mão esquerda, e a areia distrai a atenção do público da mão direita. Note como ele vira o corpo enquanto a mão direita pega um cilindro de areia com um pequeno furo. No close, o cilindro preto aparece rapidamente, mas isso não explica como ele divide o fluxo de areia, parecendo imagens geradas por computador. Para entender, veja a segunda apresentação dele no America's Got Talent, onde repete o truque. Com iluminação inadequada, vemos como o cilindro é projetado. Ao pegá-lo do chão, uma ponta preta em forma de colher conectada a um fio surge atrás do fluxo de areia. Ao inclinar a mão, a colher avança e interrompe o fluxo. Parece que o fluxo foi cortado ao meio. Veja o truque de perto. O cilindro possui um fio com uma colher preta na ponta, feita para se camuflar com sua roupa preta. A areia que flui da mão esquerda dele é simplesmente ele enchendo o punho esquerdo com areia e depois liberando-a, sincronizando perfeitamente com o truque do fio. O truque final dessa apresentação pode parecer óbvio à primeira vista, que ele simplesmente tirou o anel de dentro da capa, mas tudo fica muito confuso quando percebemos que o anel que ele mostrou inicialmente era apenas metade de um anel. No entanto, quando o braço esquerdo dele se levanta, a outra metade do anel aparece do nada. Então, o que está acontecendo aqui? Dê uma olhada mais de perto no anel completo. Note que o lado esquerdo do anel é um pouco maior que o direito. A metade esquerda, como mostra a animação, fica oculta na direita. No começo, ao tirar o anel do manto, ele escondeu só metade dele. Assim que ele revelou completamente essa metade, posicionou os dedos da mão esquerda logo acima do anel, diretamente sobre o segundo anel encaixado e começou a puxá-lo para fora. Isso criou a ilusão de que o anel inteiro aparecia. Entender como o truque é feito revela como ele fez o anel sumir no final. Você pode ver claramente a metade direita do anel sendo cuidadosamente empurrada para dentro da metade esquerda. Depois disso, todo o truque é guardado em um grande bolso dentro da capa dele. E o equipamento de produção de areia, como funciona? O principal é um pequeno, potente soprador de ar preso às costas e escondido sob a roupa. Esse soprador tem um reservatório, uma bolsa flexível com areia fina e seca. Essa bolsa é posicionada de forma que a gravidade naturalmente alimenta a areia no fluxo de ar quando ativado. Um tubo fino e flexível sai do mecanismo, passa pela manga e chega a um bico perto do pulso esquerdo dele. Para ativar o soprador,
Ele usa um interruptor perto do pé, pois as mãos estão ocupadas com os truques.